Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Perto da terra de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido, e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isto dissesse com verdade. Vamos até aqui, irmãos, e logo após fazer uma reflexão também mais à frente do texto. Aqui vemos o melhor missionário que a igreja ela já teve, o missionário Jesus Cristo. E ele, em várias passagens bíblicas, ele deixa exemplos de como evangelizar, dentre várias formas, vários métodos de evangelização e vários métodos de levar o evangelho a outras pessoas. E nesse aqui o evangelho ele proclamado de forma pessoal. Jesus ele pregava para multidões, ele evangelizava de forma informal, através do testemunho de vida, e aqui ele estava de forma pessoal, com esta mulher samaritana. E nós vamos perceber que o texto ele nos dá algumas características e algumas coisas que nós podemos aplicar para a nossa vida. E não a nossa vida aqui somente na igreja, mas na comunidade de forma geral, e até mesmo sendo da vontade de Deus em outros lugares também. E o que nós podemos aprender com o missionário Jesus Cristo, já nos primeiros versículos quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. A partir do momento, irmãos, que nós tomamos a decisão na nossa vida de proclamar o Evangelho, de sair do nosso povo, sair do meio da nossa parentela e ir pregar o Evangelho, nós devemos ter a ciência de que haverá conflitos. Pessoas vão se levantar contra você, até mesmo o inimigo se levantará contra você. E às vezes as pessoas não acreditam que isso acontece, mas acontece muito. E aqui vemos que os fariseus eles estavam começando ali a inventar algumas histórias, como forma ali de tentar tirar Jesus e até mesmo seus discípulos do foco. Então os primeiros versículos eles já nos deixam claro que não é um caminho fácil. Pregar a palavra de Deus, proclamar o Evangelho não é fácil, e percebam que Jesus ele não perdeu tempo, ele sai da zona de conflito. Então o primeiro ponto que nós podemos aprender com o texto é deixar as zonas de conflito e focar no que nós somos chamados. E a igreja de Cristo ela é chamada a pregar o Evangelho, e Jesus ele sabia muito bem disso, tanto é que ele se retira daquele local, o texto fala, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, as pessoas elas vão inventar contra você, elas vão
pregar falso testemunho contra você, as pessoas elas vão tentar fazer com que você pare de proclamar a palavra de Deus, que você saia do caminho que você está tomando. O mundo, o diácono Davi, ele sempre, lá da igreja, ele sempre fala uma frase interessante: o mundo ele sempre põe bandejas, e bandejas com coisas que enchem os nossos olhos, e tudo isso, irmãos, para tirar o nosso foco. Aqui no caso, eram os fariseus, que estavam ali inventando algumas histórias. Mas o primeiro ponto, irmãos, é que ao iniciarmos o trabalho de evangelização, de proclamação do evangelho, virão pessoas mal intencionadas. Isso é um fato. O litúrgico, aqui no início da abertura, ele falou que se homens de Deus, no passado, não tivessem vindo aqui e proclamado a palavra de Deus e plantado no coração das pessoas a palavra de Deus, essa igreja hoje aqui constituída, o corpo de Cristo aqui constituído, não estaria aqui hoje. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Ronaldo Lidório, no curso de plantação de igreja, ele fala da necessidade de não só evangelizar, mas de plantar uma igreja de fato. E ele fala que ao evangelizar uma pessoa que você não conhece na rua, Deus ele se alegra com isso, se alegra, mas aquela pessoa ela vai embora, ela vai passar, você nunca mais vai ver ela, e passou, você evangelizou e acabou. Mesmo que ela se converta, mas ela foi para outro local, foi congregar em outra igreja, e muitas das vezes a comunidade fica ali, sem haver navios, sem ninguém. Então, é necessário, irmãos, plantar igrejas também, para que as futuras gerações, elas também possam ter o privilégio de se achegar. Imagina as crianças que estão aqui hoje, se no passado alguém não tivesse plantado essa igreja aqui. Como que essas crianças, como que as gerações, como que nós que estamos aqui nessa noite estaríamos hoje? Será que teríamos o conhecimento a respeito da palavra de Deus? Teríamos o conhecimento de quem Cristo é e o que Ele fez por nós? Então, evangelizar é necessário, falar da palavra de Deus, assim como Cristo a Ele falou, é necessário, mas também é necessário, irmãos, plantar igrejas, fixar uma raiz sólida, uma base. E através disso, várias outras pessoas podem ser alcançadas. Um exemplo muito forte é a igreja de Atos, que contava com a simpatia do povo, que tinha ali, eles iam de porta em porta, eles tinham um relacionamento com a comunidade. E nós, irmãos, nós temos tido esse relacionamento com a comunidade, e o missionário Francino também, essa semana pregando na igreja, ele falou que todos nós somos missionários. E todos nós temos um campo específico, seja dentro da sua casa, o seu campo missionário, seja no seu trabalho, seja na escola, seja onde for, você tem um campo missionário. E você é chamado para glorificar, para iluminar onde você estiver. Assim como o missionário Jesus Cristo, ele nos deixa a ordem de ir e pregar o evangelho. E aqui ele sai do meio do conflito, ele deixa a Judéia, e retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Sicar, para os irmãos que não sabem, é a cidade dos bêbados, e prostitutas da época. Era uma cidade corrompida, onde as pessoas eram alcoólatras, era um forte indício de alcoólatras, e a prostituição também fazia parte daquela cidade. Era um povo que não tinha o temor do Senhor, e é interessante que nós podemos aprender com Cristo a quebrar a nossa cultura, muitas das vezes, irmãos, a sair da nossa zona de conforto. Muitas das vezes nós estamos muito acostumados a só vir ao culto de forma automática, a sentar aqui, ouvir o pastor, ou quem seja, pregar a palavra de Deus, acabou o culto, você faz uma média e vai para casa. Muitas das vezes isso se tornou comum. E Cristo, o que nós podemos aprender é que ele sai da zona de conforto dele, que ele quebra a cultura de sair de um povo que condenava essa prática, que um povo que era contrário a essa prática, ele está no meio do povo. Ele vai, ele se movimenta. A partir do momento que ele deixa a Judéia, que ele vai para Samaria, ele se movimenta. E esse movimento, a igreja, hoje ela tem perdido. Hernandes Dias Lopes, ao pregar no texto de Pedro, pescador, ele fala que existem dois pescadores. O pescador profissional e o pescador amador. E ele fala que o pescador amador, ele só fica na barreira. Ele fica em um lugar só, posicionado com uma vara só, ele joga a isca na água e ele espera o peixe vir e morder a isca. E ele fica só ali. A vida dele é ali, parado. Esse é o pescador amador. E muitas das vezes nós temos agido como um pescador amador. Nós esperamos que as pessoas venham à igreja. Nós esperamos que as pessoas se acheguem a nós, quando na verdade a igreja é chamada a ir até eles.
E ele fala do pescador profissional. O pescador profissional, ele sai, ele pega um barco, ele vai em alto mar, ele joga a rede, ele busca, né, a melhor maré, ele busca melhores iscas para alcançar as pessoas, né, e ele sai, irmãos, ele sai, não fica só ali na barreira, com a varinha, né, esperando que o peixe venha e morda a isca. E é muito interessante, irmãos, que hoje em dia a igreja, né, de forma figurada, ela espera que os peixes pulem dentro do barco, que os peixes vão nadando sozinhos para a rede, que eles venham para a igreja sem que a igreja pregue a eles. E essa, infelizmente, irmãos, tem se tornado uma coisa comum em muitos lugares. A igreja tem perdido o seu foco também, que um deles é proclamar a palavra de Deus, que é ir, que é evangelizar. E o que nós aprendemos com Jesus aqui no texto: chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham a cidade para comprar alimentos. É interessante, que Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Ele não perdia nenhuma oportunidade. E aqui ele estava sentado para descansar, irmãos. Sentado para descansar na beira de um poço. E uma coisa, às vezes, normal, para quem já foi em uma roça, às vezes tem alguém lá tirando água, é uma coisa do dia a dia. Quando olhamos para Cristo, vemos que a evangelização e a proclamação da palavra de Deus fazia parte da sua vida diária. Não era uma programação, como muitas vezes tem se tornado por parte da igreja uma programação. Era um estilo de vida. Aquilo fazia parte do que Jesus Cristo vivia no seu dia a dia. E não era algo programado. Nisto veio, no versículo 7 fala: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aqui ele quebra uma barreira cultural muito grande. Porque, por contexto da época, os rabinos ou mestres, eles não poderiam falar com as mulheres ali em público, e muito menos ele sendo judeu e ela uma mulher samaritana. Alguns apontam que nem mesmo o marido poderia falar com a esposa em locais públicos, dependendo do contexto. Então, Jesus, ele quebra uma barreira cultural muito grande. E o texto dá continuidade. Estava ali a fonte de Jacó, versículo 7... E o versículo 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Os judeus consideravam os pães da cidade de Samaria imundos, impuros. Aos olhos, para a época, era algo impuro. Os judeus, eles se consideravam até mesmo superiores nesse sentido. Então, como assim os discípulos saem de um local que aparentemente para aquela cultura era uma coisa santa, uma cultura dos judeus boa, agradável, e eles vão então para uma cultura totalmente diferente, e às vezes eles considerando aquela cultura local de Samaria uma cultura totalmente pervertida aos olhos de Deus. Muitas das vezes, irmãos, é isso que falta em nós, é sair da nossa zona de conforto, é deixar a Judéia, é sair, é ir no meio do povo, mesmo que o povo esteja em uma situação deprimente, atolados no pecado, mesmo que você olhe para a vida daquelas pessoas e olhe: meu Deus, aqui não tem nenhum tipo de salvação, aqui não existe esperança, de eu pregar a palavra de Deus e a palavra de Deus vingar no meio desse povo. Muitas das vezes nós olhamos já com um ar de desespero para um determinado povo, para uma pessoa, às vezes olhamos para, rapaz, não vai dar, eu acho que se eu sair, não vai, ele nunca vai me ouvir. E Cristo, muito pelo contrário, ele chega em um local, uma cidade dos bêbados, cercado de prostituição, e ele sai da sua zona de conforto, irmãos. E esse é o segundo ponto, que eu gostaria de deixar. Primeiro é deixar a zona de conflito, deixar de ouvir o que as pessoas muitas das vezes falam, que, rapaz, você vai servir a Deus? Vou, mas... rapaz, não tem muita garantia nisso aí, não tem. Não tem como você saber se dá certo. No curso Perspectivas, tem uma aula que é muito interessante, que é Deus é um Deus missionário. E eu lembro muito bem a frase do professor, que ele falava, ao mesmo tempo que Deus ele nos envia, ele vai conosco. Por isso ele é um Deus missionário, ele nos envia e ele está conosco em todo o processo. Então, irmãos, não existe você ter medo de pregar a palavra de Deus, de deixar a sua zona de conforto, o seu emprego, muitas das vezes, e ir.
né? Não existe isso. Deus, Ele está conosco, irmãos. Deus, Ele jamais abandona a igreja quando essa é fiel a uma ordem dEle. E se você tem entendido que é de Deus, você ir e pregar a palavra de Deus, não tenha medo, porque Deus é um Deus missionário. Ele te envia, mas Ele vai com você. E Ele sempre estará com você. É interessante que muitas das vezes nós se sentimos inseguros. Porque se eu deixar meu emprego, né, e como que eu vou sobreviver? Né, e minha família que precisa de mim. E tantas outras coisas que eu não posso deixar para trás. Né? E Cristo, quando olhamos para o exemplo dele, ele inicia seu ministério, irmãos, ele sai, ele se movimenta, ele não fica em um local só. É importante, sim, né, ter igrejas plantadas em um local só, porém essas igrejas elas devem se expandir, irmãos. Elas devem, né, através de uma igreja vai fortalecendo outra, vai gerando outra, e assim a palavra de Deus ela é propagada. Né? E Renato, né, ele sempre fala uma frase, às vezes eu falo algum projeto, alguma coisa para ele, eu falo, rapaz, será que vai dar certo? Ele fala, não vai dar certo não, já deu certo. Né? Então, se você tem em sua mente que você é um escolhido de Deus para cumprir a palavra dele, não tenha dúvida se vai dar certo, porque Deus ele já nos garante isso, irmãos. Não está no que nós podemos fazer, não está na minha capacidade de pregar, não está na minha capacidade de se relacionar com o povo, está no que Deus ele planta dentro de nós, irmãos, está no que Deus ele pode fazer através de nós, muitas das vezes. É necessário, irmãos, nós temos a total confiança em Deus, confiar que Ele nos envia, né, que Ele está provendo tudo para nós, mas que, acima de tudo, Ele é a nossa segurança. Né, e é a única forma, irmãos, de nós sairmos, né, da nossa zona de conforto com segurança. Sair, né, do nosso emprego, às vezes sair da nossa casa, né, é algo absurdo, é loucura para algumas pessoas fazer isso. Né, é literalmente loucura para algumas pessoas, né, sair da sua zona de conforto e ir, né, a um povo que você não conhece ninguém, você não conhece a cultura, você não conhece a alimentação, você não conhece nada. É loucura, mas Deus ele nos chama a viver isso. Ele nos chama a viver essa loucura pelo nome dEle, né, por amor a Ele, né, glorificando a Ele. E o versículo fala, no versículo 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. O versículo 9 fala, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Né? Então, justamente por aquele contexto que eu tinha falado, né, de que as mulheres, né, não poderiam, né, sair assim, e não poderiam, então, ter esse relacionamento aberto uns com os outros. O versículo 10 fala, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Aqui, irmãos, aprendendo com Cristo, ele desperta o interesse na mulher samaritana. Né? Em uma conversa simples, ele desperta o interesse dela. Né? E até o momento aqui, nenhum interesse apologético ali no sentido de pregar a palavra. Aparentemente não. Mas o que nós podemos aprender com o melhor missionário da igreja é que a evangelização ela é algo natural e que flui natural. Não é algo engessado, né? Não é algo que vai ficar ali parado, você vai usar somente um método de evangelização, não, né? São vários, e aqui Jesus, ele através de uma conversa simples do dia a dia ali, né? Mesmo que com ali o toque cultural, mas ele anuncia a palavra de Deus, né? E ele deixa dúvida nela, né? É interessante que ele era muito estratégico na forma que ele falava com as pessoas e a forma que ele mexia com o raciocínio das pessoas, né? E ele fala, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Ele deixa essa dúvida, né? És porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Então Jesus, ele fala, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui nesse versículo vemos Jesus dando a resposta.
É necessário, irmãos, você pregar a palavra de Deus, mas você precisa dar resposta às pessoas. E essa resposta é Cristo. Ele se anuncia, né, aqui como a água viva, né, aquele que pode saciar eternamente a sede das pessoas. E se nós, irmãos, como igreja, não focarmos nessa água viva, às vezes nós focamos em trabalhos sociais, às vezes nós focamos, que também faz parte, mas focamos em muitas outras áreas, irmãos. E esquecemos da cereja do bolo, que é Jesus Cristo. Renato, ele sempre fala e enfatiza. Se você está no meio do povo quilombola, né, como nós estamos, você pode se relacionar com eles, você pode virar vizinho, literalmente, ou vizinho assim de tanto que está lá, mas se você não falar de Jesus Cristo para aquela pessoa, você está perdendo o seu tempo. Você está indo, você está se dispondo aí, você está vivendo essa loucura que é abandonar e deixar tudo para trás, e você está perdendo o seu tempo. E muitas das vezes a igreja atual, né, e muitas das vezes até mesmo eu, Manuel, me vejo nesse dilema de às vezes conhecer uma pessoa, de falar muito com ela e não apresentar uma resposta a ela, de não falar de Cristo para essa pessoa, né? E pare agora e reflita, você aí no seu lugar, quantas pessoas você no dia a dia conversa, fala no ônibus, no seu trabalho, onde você estiver, irmãos, onde você estiver, e você nunca falou de Cristo para essa pessoa, né? Cristo aqui em poucos instantes, em um pequeno trecho aqui de conversa com uma pessoa que ele nunca tinha visto antes, né? Ele já anuncia a palavra de Deus, ele não perde a oportunidade, ele não espera para depois, né? E muitas das vezes, irmãos, nós esperamos, quando Deus me chamar eu falo, quando Deus me chamar eu vou, né? E muitas das vezes o que nos falta, irmãos, é o que a missionária Sofia na Amazônia fez, né? Ela não teve um chamado, ela não teve uma ordem, o céu não se abriu para ela e uma voz falou para ela, mas o que muitas das vezes nos falta é obedecer a palavra de Deus, é ler o texto, irmãos, né? E obedecê-lo, né? E falar, e ir, e amar o povo, né? Como vemos que Cristo fez, ele amou o povo, ele se relacionou com o povo, ele não foi somente lá e uma vez, né, no mês, ou uma vez, né, a cada 2 meses, e fez uma programação e acabou, não. Isso fazia parte do dia a dia dele, isso fazia parte da vida dele. Então, irmãos, o que nós podemos aprender com o texto, né, dentro do contexto de missões, né? Você é um missionário, irmãos, de tempo integral no seu campo missionário específico, que seja o seu trabalho, que seja dentro da sua casa, que seja na sua escola, na faculdade, né? Então, você deve ter isso na sua mente, né? Muitas das vezes nós esquecemos, nós falamos de moda, as mulheres falam de maquiagem, o homem fala de mecânico, fala de tudo, mas às vezes não fala do essencial, né? Muitas das vezes não se fala, né? Eu lembro que lá em Conceição da Barra tem um rio, né? O riozinho, né? Rio Coca-Cola, como eles falam, né? E tem uma prainha e é bonito lá, tem umas árvores assim de fundo, e eu sentava lá na areia, meus colegas chegavam também, né, colegas que estudaram comigo, e às vezes falando, né, rapaz, que bonito aqui, né? Aí eu, bonito mesmo. Aí eu já lembrava do Salmo 19, né, que fala que os céus, né, proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras, né, de suas mãos. Então, às vezes eu falava, e a palavra de Deus, ela também fala, né? O exemplo é lá no Salmo 19 que fala, né, os céus aqui, ó, ele proclama a glória de Deus e o firmamento aqui, tudo aqui anuncia a obra da mão dele. Então, tudo isso aqui, ó, é obra da mão dele. E às vezes, é verdade, eu nunca tinha parado para perceber nisso, não. E começava, então, irmãos, é algo simples, é uma conversa, é você olhar, a pessoa falou da natureza, falou de alguma coisa, você tem que apontar para Cristo, você tem que apontar para Ele, você não deve apontar para outra coisa, irmãos. E muitas das vezes nós perdemos o foco, nós falamos de tudo que a gente quer, mas não do que é o foco. E aqui ele fala, né, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora tens, não é teu marido. Isso disseste, né, com verdade. Né? Vemos aqui que Cristo, ele quebrou até mesmo a barreira moral,
a moral para pregar a palavra de Deus, né? Uma mulher que para a sociedade da época, né, era uma mulher totalmente desvirtuada, era uma mulher completamente fora dos padrões que deveriam existir para a época. Era uma mulher que eu acho que as pessoas olhavam assim com ar de desprezo, e Cristo não olhou para ela com ar de desprezo. Ele proclama ela a palavra de Deus, ele deixa essa dúvida e ele responde, ele preenche aquilo que a mulher faltava, né? E vemos aqui que muitas das vezes nós temos esse medo, né? Rapaz, se eu for para meio daquele povo ali, o que é que vão falar de mim? O que é que meus vizinhos vão falar de mim? Daqui a pouco está todo mundo falando de mim, que eu estou no meio de fulano, de cicrano, e às vezes você fica com medo, fica acovardado, né? E Cristo, ele quebra a barreira moral e ele também fala a ela, né? E aqui já nesse exemplo de evangelização de Cristo, né, nesse exemplo de ir, de falar, de proclamar, de quebrar culturas, de deixar para trás a sua zona de conforto, vemos aqui então que a mulher essa daqui é avivada, uma mulher que às vezes, dependendo, estava perdida, morta nos seus delitos e pecados, agora ela tem esperança, ela tem vida, ela tem um sorriso no rosto, ela tem uma esperança. Cristo levou essa esperança a ela. Ele próprio, com a sua forma de evangelizar, com a sua forma de falar, ele leva essa esperança a ela. E mais à frente, nos versículos aqui, né, vemos que ela vai para a cidade, ela transborda, irmãos. É como um copo de água, né, que ele está cheio, você vai pondo mais água e uma hora transborda, né? A mulher saiu dali cheia, né, cheia do Espírito Santo de Deus, transbordando, né, avivada, né, pela palavra que Cristo tinha falado a ela, né? E aqui, se nós lermos, né, do 19 até o 30, né, nós vamos ver que uma mulher desvirtuada, uma mulher perdida para a época, uma mulher que poderia estar desesperançosa, através de Cristo, deixar a sua zona de conforto, através dele pregar a palavra de Deus de forma informal, de forma, né, pessoal também, vemos que houve um avivamento na vida daquela mulher, né, de tal forma que transbordou para outras pessoas, né? E esse, irmãos, é uma coisa muito alegre, quando você anuncia, você vê os frutos daquilo que você tem desenvolvido através de Deus na sua vida, né? E aqui, né, se nós lermos do 19 até o 30, vamos ver, né? Eu sou o que falo contigo. Vamos ler, irmãos, do 19 até o 30, só para os irmãos entenderem. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou. Eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Irmãos, uma evangelização simples, uma conversa de poucas palavras, trouxe frutos gigantescos. Aquela mulher saiu dali avivada, aquela mulher saiu dali revigorada. Uma mulher, às vezes, antes triste, né, abatida, e sai dali revigorada e vai para a cidade, né, e chama outras pessoas, né, e aquilo vai se multiplicando, né? E nós devemos multiplicar, irmãos. Nós, como igreja, devemos multiplicar a palavra de Deus, devemos sair da nossa zona de conforto, porque os frutos, eles são garantidos, irmãos. Quando Cristo está no nosso barco, irmãos, e quando nós confiamos nele para cumprir a ordem e a palavra dele, isso vai gerar frutos, né? E se não gerar também, é a vontade de Deus. Então, às vezes, um missionário passa vários e vários anos, meses em um determinado povo e nada acontece, né? Então ele continua a sua vida e continua pregando,
né? E em algum momento, irmãos, vai dar frutos, né? A palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Então, se você tem medo de não ver os frutos, não ver, né, a palavra de Deus ali sendo concretizada, não tenha medo, não tenha esse medo, porque o próprio Cristo, ele pregou através de uma conversa simples do dia a dia, ele conversou com aquela mulher em uma conversa, né? Ele saiu, né, de onde ele estava, ele chega nesse poço, ele conversa, ele vai para outro povo, de outra cultura, e ele fala, e agora a mulher está revigorada, avivada, e ela transborda para outras pessoas, né? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele, né? Então, irmãos, que nessa noite nós venhamos sair daqui edificados por esse texto, né? Um texto que fala sobre uma evangelização simples, mas que trouxe grandes frutos para a vida daquele povo, para aquele contexto, né? Um contexto de pecado, uma cidade, né, povoada por bêbados, né, prostituição acontecendo, né? E nós vemos que Jesus ter saído de onde ele estava, né, deixado sua zona de conforto e ido e pregado e amado aquele povo, né? Porque eu não vejo outra forma de falar para um povo pecador, corrompido, se não for através do amor também, né? É necessário amar o povo, irmãos, é necessário amar o nosso próximo. Não tem como eu querer que o meu próximo seja salvo se eu não amar ele, se eu não buscar olhar para ele com um olhar de compaixão, de misericórdia. Então, olhe para as pessoas ao seu redor com um olhar de amor, de misericórdia. Quando você estiver no ônibus, quando você estiver indo para o seu trabalho de carro, olhe para aquelas pessoas que estão passando na rua e se pergunte, irmãos, será que esse é um dos meus irmãos e ele está esperando que eu vou lá falar com ele, né? As pessoas, irmãos, elas estão aí, né? Estão andando, estão trabalhando, estão glorificando outros deuses, estão fazendo outras coisas, e nós, como igreja, o que nós temos feito a respeito disso, né? Será que são nossos irmãos perdidos, né? Será que temos tido vizinhos, né, que não são conhecedores da palavra? Será que ele é seu irmão em Cristo e você não sabe? Né? E nós devemos, irmãos, proclamar, não existe outra palavra, é necessário semear a palavra de Deus. Saia da sua zona de conforto, né? Como Jesus, ele deixa a Judeia, ele se retira, ele vai, irmão, se movimente, não seja como um pescador da barreira, que fica lá, ó, parado, esperando o peixe vir e morder a isca. Não, seja um pescador profissional, um pescador de homens profissional. Vá em alto mar, irmãos, jogue a rede, saia de onde você está, não fique só ali esperando que as pessoas venham à igreja, né? A igreja atual, ela espera isso, ela espera que as pessoas venham, né? A igreja encham, né? A igreja glorifiquem a Deus, mas é função nossa, irmão, é função nossa sair e ir ao alto mar e jogar e pescar, né, para Cristo, né? Então, que nós venhamos sair daqui nessa noite edificados por esse texto, né? Lembrando sempre, irmãos, que não precisa ser algo grandioso, às vezes é uma conversa como essa, né? Simples, rápida, né? E você pode falar do amor de Cristo para alguém, você pode trazer esperança que a pessoa nunca teve, né? Fazer com que a alma e o corpo dela seja preenchido por um espírito, né, que ela nunca teve. Esse é o verdadeiro avivamento. E essa mulher, né, do texto, ela teve um avivamento através da missão que Cristo estava fazendo, né? Ela se revigorou, ela estava animada, ela sai, né, ela vai para a cidade, ela busca pessoas para vir, né, ouvir mais daquela palavra e ter também aquele momento, né? Então, irmãos, que nós venhamos a aprender com Cristo, o melhor missionário que a igreja já teve. Já existiram outros muito bons, mas Cristo, ele é o melhor, né? Ele foi o melhor e sempre será o melhor quando se fala de exemplo e exemplo prático, né? E às vezes nós achamos que a missão é algo muito complicado. Às vezes nós queremos achar que a missão é você sair, pegar um avião e ir para o outro lado do mundo falar de Cristo. Pode ser também, um chamado específico para isso, mas Deus, ele nos chama, irmãos, a viver a missão dele, hoje, agora, com o que você tem à sua disposição. Se você tem à disposição, né, o que você tem vivido aqui, já é o suficiente para você iniciar um trabalho de missão, né, de sair, de ir, de procurar e pescar pessoas para Cristo e não esperar com que elas venham por livre e espontânea vontade, né? Esperar que elas venham até você, esperar que elas venham até a igreja sem que você tenha trabalho algum, né? Fica só lá esperando, né, as pessoas virem. Será que vai vir alguém diferente hoje no culto? Né? Será que vai vir alguém que está precisando ouvir uma palavra de Deus? Será?
né? Então, não seja assim, irmão, saia, né? O que você tem hoje já é suficiente para você glorificar a Deus em missão, né? E você também pode buscar estudar sobre missão e entender um pouco mais sobre os chamados específicos, né, sobre aquilo que Deus faz em outros lugares do mundo também, né, o Natanael aí com os ciganos, né, que já é outro segmento, né, diferente dos quilombolas, né, você pode lá em Conceição da Barra ver a realidade do povo e amar o povo primeiramente, ver a eles, ver as necessidades deles, mas principalmente falar de Cristo, dar a resposta que eles precisam. Né? E o mundo hoje, irmãos, ele precisa da resposta que é Cristo. Né? Então, leve Cristo às pessoas, irmãos. Não perca a oportunidade. Seja descansando, como Jesus estava, seja indo mesmo, de fato, né, renunciando à sua cultura, vá. Não perca tempo, irmãos, não perca tempo. Toda a igreja, ela é chamada a viver uma vida missionária. Toda a igreja, né? Uns para mais longe, outros para perto, uns para permanecer em uma base missionária, né, dando suporte a outros missionários, mas todos nós, irmãos, somos chamados a proclamar a palavra de Deus, a levar o conhecimento de Cristo a alguém que nunca ou nada sabe, né, ou nunca ouviu falar, né, do amor de Cristo. Né? Existem alguns exemplos, né, em que um missionário, né, lá aqui no sul do Espírito Santo perguntou, né, para uma criança se ela conhecia Jesus e ele falou que era para o Papai Noel. Né? E ele nunca tinha ouvido falar de Cristo, uma criança, né? No século 21, irmãos, na tecnologia, né, das coisas avançadas, e uma criança nunca tinha ouvido falar quem era Cristo. Né? E aí você pode falar, não é possível que hoje em dia, né, com a tecnologia, com canais de informação, existem pessoas que não sabem, né, quem é Cristo. Né? Existem pessoas que não sabem quem Cristo foi, o que Ele fez por nós. Né? Então, quando você estiver na rua, olhe para alguém e fale, será que essa pessoa sabe o que Cristo fez por ela, que Ele já morreu pelos pecados dela, que Ele já salvou ela? Né? Será que essa pessoa que eu trabalho do meu lado todos os dias, será que ele é um escolhido, né, de Cristo? Será que se eu pregar a Ele, né, ele vai se converter? Né? Então, são coisas, irmãos, que nós não podemos deixar para amanhã, é para hoje. Né? A missão, ela é algo para hoje. A missão, ela é terrena. Né? Não deixe para cumprir ela. Né? Não, quando eu tiver melhor, eu vou. Né? Quando eu tiver... que eu não sei falar, não falo direito, eu gaguejo muito, eu não sei falar muito bem a respeito da Bíblia, não vá. Né? Moisés, né, pelo que parece, né, e o texto aponta, ele não tinha, né, uma das melhores dicção, mas ele comandou ali um trabalho muito importante. Então, se você é gagueiro, se você tem uma forma de falar não muito ali, muito boa, vá também, irmãos, pregue a palavra de Deus, pronuncie aquilo que você é chamado como igreja a fazer, irmãos. Não se acomode. Muitas das vezes estamos acomodados, né, a só sair de casa, vir ao culto, fazer uma média, voltar para casa, ter uma programação uma vez ou outra, mas viver isso, irmãos, é viver isso no nosso dia a dia, né, como Cristo, Ele vivia. Né? Então, que nós venhamos sair dessa noite, irmãos, edificados por esse texto, né? Um texto que fala sobre evangelização, que fala sobre o avivamento que a mulher teve, né? Ela sai, ela vai para a cidade e ela fala para outras pessoas do que ela estava sabendo, dessa boa notícia que chegou aos ouvidos dela. Né? Então, saia daqui, irmão, pensando nessa palavra, refletindo sobre ela, pesquisando também. Né? O texto ele tem outras partes também aqui, né? A mulher tinha um entendimento que só poderia se adorar em um monte, né? E Cristo traz esclarecimento a ela a respeito disso também. Várias outras coisas que eu não falei aqui do texto, mas que tem. E você pode estudar em casa, você vai ver. Quanto mais você ler e procurar saber, você vai ver, né, que Cristo, Ele não precisou de muito para iniciar o seu ministério, né? Ele não precisou de muito para pregar às pessoas, Ele simplesmente foi. Né? Ele foi e ele sabia, irmãos, que existia alguém com ele. Né? E a partir do momento que você se dispõe a ir, tenha certeza, irmãos, que tem alguém com você. Você não está sozinho. Você pode olhar para um lado, para o outro e falar, onde foi que eu vim me meter? Né? Ninguém do meu lado. Minha família, muito longe. Meus amigos, né, trabalhando e ninguém tem tempo. Mas saiba, irmãos, que Cristo, Ele está conosco. E Ele jamais vai nos abandonar. Né? Isso é o que traz esperança, né, para aqueles missionários que estão em países de guerra. Países que você não pode. Né, tem uma folha da Bíblia rasgada no bolso que você pode ser morto, que você pode apanhar. Isso é o que move essas pessoas. É a esperança, irmãos, de que tem alguém com eles, que eles não estão sozinhos.
caminhos. Então, que nós venhamos sair daqui edificados essa noite por esse texto e sabendo que Deus é um Deus missionário, que Ele nos envia, mas Ele está conosco. Não tenha medo, não se acovarde, saia, fale do amor de Deus. Não é para amanhã, irmãos, é para hoje, é para ontem. Nós já perdemos muito tempo, Renato ele sempre fala isso, nós já perdemos muito tempo, irmãos, com outras coisas. A igreja que prega verdadeiramente a palavra, que não tem se desviado como algumas igrejas, já perdeu muito tempo. Tanto em questão histórica, quando olhamos para a história, igrejas que pregavam falsos ídolos, falsas doutrinas, chegaram primeiro. É necessário, irmãos, que nós venhamos sair também à frente deles, e proclamar a palavra de Deus, irmãos. Seja um missionário no seu contexto, naquilo que Deus te chamou, seja para ir para longe, seja para estar aqui na igreja, mas sempre com esse espírito de proclamação da palavra, mas seja um missionário, irmãos. Tenha essa disponibilidade de ir, de falar, de deixar a sua zona de conforto, de deixar a sua cultura como Cristo, Ele deixou a cultura dele para trás, e Ele vai, irmãos, e Ele não se acovarda, e muitas das vezes isso é o que acontece, irmãos. Então, que nós vamos sair daqui edificados por esse texto, avivados por Ele, por saber que Cristo nos envia, Ele está conosco e que já deu certo, não vai dar certo, já deu certo, irmãos, a partir do momento que nós se dispomos a ir, e a partir do momento que nós confiamos, que se nós temos um chamado, uma ordem de Cristo, de ir, e falar dele, do amor dele, quem ele é e o que ele fez por nós, isso vai dar frutos, irmãos, isso vai dar frutos, não tenha dúvida nenhuma sobre isso. Vá, plante igrejas, tenha reuniões na sua casa com seu vizinho, faça uma visita ao seu vizinho durante a semana, faça uma visita ao seu colega de trabalho, faça uma visita, fale de Cristo, irmãos, pregue, evangelize, tenha isso como seu estilo de vida, e você vai ver, irmãos, que dá resultado. Às vezes nós vemos a igreja muito estagnada, muito parada. Por quê? Porque nós não saímos, porque nós não se dispomos aí. E é algo interessante. Então, que nós venhamos sair daqui, irmãos, edificados por esse texto, em que Jesus, o melhor missionário, com o melhor exemplo de como falar do amor de Cristo para alguém, Ele fez, Ele foi, Ele se dispôs, Ele vai lá e faz, irmãos. E é isso que muitas das vezes falta em nós, o espírito de ir, de pregar, de fazer, de amar o povo, de se dispor à vontade de Deus, e a obedecer uma ordem que é bíblica, uma ordem que está escrita, com todas as letras, de ir, de falar, de fazer discípulos, de batizá-los, é uma ordem, irmãos, não é um pedido. Se você quiser, vai. Não, o texto não tem nenhuma condicional, está no imperativo, ide, vai. Então, que nós venhamos sair daqui, irmãos, com isso na nossa mente, irmãos, edificados pela palavra dele, pensando e refletindo sobre esse texto. Caramba, é com tão pouco que eu posso evangelizar, eu não preciso de muito. Eu não preciso de um palanque, eu não preciso de coisas grandiosas, é com um pouco, é com um simples, e você já pode começar hoje mesmo, hoje, irmãos, não é amanhã, não é outro dia, é hoje, você já pode começar a pensar sobre missões e a realizar elas hoje, no seu contexto, com o que você tem disponível, com o que você pode fazer, ame o povo, irmãos, ame o seu próximo, pregue a eles, vá, se disponha aí, tenha isso na sua mente, vá, e saia da sua zona de conforto, saia e vá, irmãos, pregue a palavra de Deus, seja um missionário, um pequeno Cristo aqui na terra. E Cristo, Ele não ficou parado, Ele foi, Ele caminhou, Ele ia para um lugar, ia para outro, mas Ele sempre estava cumprindo a palavra de Deus, que nós venhamos sair daqui, irmãos, com isso na nossa mente, memorizado, gravado, e muito mais que sair daqui com isso gravado, memorizado, praticando isso no nosso dia a dia e na nossa vida também, Cumpra a palavra de Deus, e veja os frutos que isso irá trazer, não para você, mas para Cristo, e em nome de Jesus, irmãos, que essa palavra ela venha fazer sentido para você nessa noite, que ela venha fazer sentido, que nós não venhamos ser um pescador amador, mas um pescador profissional, um pescador que entende a isca certa, o momento certo, o lugar certo, que sabe que não vai pegar peixe nenhum esperando que eles venham, mas que você só vai pescar esses peixes indo, jogando a rede, se dispondo a sair da sua zona de conforto e de fato, e amar o povo, irmãos. Amém, irmãos? Passo a palavra agora para o Natanael.